Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de webinars, né? Nós estamos aqui hoje para dar nossa pitada de contribuição aí para a cadeia alimentar, né? Ajudando e construindo conteúdos que possam potencializar a nossa cadeia de abastecimento do Brasil. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Eu sou o André Donadel, sou responsável pela parte de operação aqui da Paripasso, né? Hoje, eu e o Jordan, que vou apresentar aqui na sequência, estamos jogando em casa, né? Porque nós vamos falar de rastreabilidade. Então, esse aqui é um assunto que a gente já está bastante calejado de fazer, de conhecer, de estudar e de promover dentro dos nossos negócios, né? Hoje, nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Jordan. Vou apresentar ele na sequência, mas ele é um dos fundadores da Nice Plant, que vai nos ajudar aqui nessa construção de conteúdo e nesse processo, né, de desenvolvimento da cadeia que nós estamos aqui inseridos. Antes de começar a parte da apresentação em si, pessoal, queria reforçar com vocês alguns detalhes da nossa dinâmica aqui. Nós estamos fazendo a nossa apresentação através do Zoom, então tem alguns recados paroquiais aqui que eu preciso dar para vocês. Fiquem à vontade para falar com a gente aqui pelo chat, né? Se vocês tiverem comentários, coisas que vocês gostariam de agregar aqui para todo mundo. Então, o botãozinho do chat vai ficar embaixo aí no painel de vocês, nessa indicação da certa. Vocês podem também reagir aqui, né? Fazer todos os comentários através dos emojis. E também, pessoal, a gente tem uma parte de Q&A. A gente agradece se as perguntas forem canalizadas aqui para o Q&A, porque fica mais fácil para a gente achar, né, as perguntas e talvez tentar aqui responder elas ainda dentro da chamada. Dependendo do tempo, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, se identifiquem ali no Q&A que a gente consegue depois responder no offline para vocês, tá? É importante vocês aproveitarem esse momento de geração de conteúdo, né, de absorção de conteúdo. Peguem aí seus caderninhos, suas canetas ou seus celulares para fazer as anotações. A gente tem bastante conteúdo para compartilhar com vocês hoje. E eu queria relembrar vocês que esse aqui é um webinar de uma série, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre rastreabilidade bovina, né, e conformidade socioambiental da cadeia, mas a gente tem uma série de outros webinars aqui que complementam esse webinar. Nossa equipe vai colocar aqui no chat o link para vocês poderem acessar todos os outros webinars que a gente já produziu, e alguns deles vão falar muito bem com a nossa apresentação de hoje, porque tratam especificamente de desenvolvimento de cadeia e coisas de qualidade que vão, de alguma maneira, ser tocadas na apresentação de hoje, tá, pessoal? Então, para a gente começar aqui a nossa apresentação, vou me apresentar. Eu sou mestre em engenharia de produção, sou diretor aqui de operações da Paripasso. Sou o André Donadel, eu sou um dos fundadores da Paripasso e estou há 20 anos aqui falando sobre esse tema, né, trabalhando dentro da Paripasto, especificamente na rastreabilidade na cadeia produtiva, especialmente de alimentos, né? Então, esse é o nosso histórico até aqui. Hoje com a gente aqui, a gente tem então o Jordan, é o nosso especialista, né, formado, um dos fundadores da Nice Plant. E Jordan, eu queria que você se apresentasse aqui para nossa audiência e falasse, desse um pouquinho do tostão da sua voz. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Primeiro, agradecer, né, a presença de todos, as várias inscrições. Agradecer ao time da Paripasso que ajudou a organizar o webinar, o time da Nice Planet. Pessoal, né, uma correria de final de ano aí, a gente conseguiu fazer um negócio bem bacana para trazer o mais possível de informação com relação ao tema que a gente vai tratar aqui hoje. Eu sou engenheiro agrônomo,
quando eu falo que eu sou ex-pecuarista, é porque depois de formado, há mais de 30 anos atrás, migrei para o norte do Brasil para ser pecuarista mesmo. E diante de uma série de desafios das cadeias produtivas, a gente criou, né, ajudou a fundar a Nice Planet, e a Nice Planet é uma empresa especializada em rastreabilidade e conformidade socioambiental no campo. Então, o que a gente faz de melhor é verificar fazendas, verificar territórios de produção e tentar linkar o produto que é produzido nessas fazendas até a indústria, né? E aí a parceria nossa com a Paripasso é justamente no sentido da continuidade dessa rastreabilidade, depois que a gente consegue linkar o território na indústria, né? A Paripasso pega esse produto e leva até o consumidor final. Então, a gente tem uma série de reuniões que a gente tem feito para tratar de uma série de interações entre as empresas, e durante essas reuniões a gente chegou à conclusão que seria importante, né, a gente fazer esse webinar para trazer para vocês o máximo de conhecimento possível e tentar tirar a maior parte das dúvidas, né, que o pessoal tem aí com relação a esses processos. Obrigado, Jordão. Aí, bom, eu sou, né, tô acompanhando o processo com a Nice Plant há algum tempo aqui também, pessoal, e a gente está bastante feliz, né, com essa parceria que a gente desenvolveu, conseguindo de fato entregar valor para a cadeia inteira, né, fazendo com que essa informação chegue para os varejos, chegue para o consumidor e sejamos, né, como duas companhias, um ponto de controle para rastreabilidade, para entregar esse valor para a cadeia inteira. Então, do nosso lado aqui tem sido uma parceria muito feliz, né, a ponto de a gente, de fato, trazer aqui o Jordão para nos ajudar com essa produção de conteúdo quem sabe, conseguir dar a nossa pitadinha de contribuição também na educação da cadeia como um todo, né? Pessoal, a nossa dinâmica hoje vai ser basicamente de perguntas. A gente tem algumas coisas aqui já formuladas e alguns temas que a gente gostaria de abordar, que são os básicos aqui para a gente, quando a gente fala de rastreabilidade bovina e controle socioambiental, tá? Mas fiquem à vontade também para vocês. A gente vai ter se vocês tiverem algumas dúvidas, coloquem aí no Q&A para a gente também poder explorar e, quem sabe, já ir tratando esses pontos aqui com os especialistas, né, como o Jordão. Eu vou começar aqui, e aí, falando um pouquinho, né, perguntando aqui para o Jordão, né, um pouco mais desse histórico, né, de por que hoje a gente está nesse momento. Acho que é importante, antes de falar especificamente das vantagens e tudo mais, mas é o que nos trouxe até aqui, né? Por que a gente teve essa necessidade de rastreabilidade, né? O que originou tudo isso e como que nós evoluímos, né, sobre esse aspecto de controle de rastreabilidade ao longo dos últimos, aqui dá para chamar décadas, né, Jordano? Mas eu queria saber um pouquinho do teu histórico, né, e de como, né, como que a gente chegou até esse ponto em relação à rastreabilidade. Então, rastreabilidade no agronegócio, né, e é saber a origem, né? Então, você precisa saber a origem e para você ter uma origem mais específica, mais definida, você precisa ter, na melhor forma e no melhor possível, o indivíduo identificado, né? Então, você precisa de uma identificação individual. A rastreabilidade começou lá no início do século passado, no Brasil. As primeiras verificações individuais, elas foram feitas no sentido de selecionar animais para melhoria de raças. Então, ali, quando foram criadas associações de criadores, a Associação Brasileira de Criador de Zebu, outras associações de raça, começaram as importações de animais de outros países, animais puros, e a identificação daquele animal fazia com que o criador ou a associação pudesse promover o melhoramento das raças, né, a partir da seleção dos melhores indivíduos. Na sequência, começou os processos de intensificação da pecuária, confinamentos, semi-confinamentos, né, pecuária leiteira, que é muito importante a intensificação para gerar produção mesmo.
e o pessoal percebeu que a identificação individual como forma de gestão e melhor possibilidade de aproveitamento de recurso e aumento de produtividade em sistemas produtivos, ele era fundamental, né? Eu gosto de citar, por exemplo, que no momento que você vai semi-confinar um animal bovino de corte e você tem uma dieta diária que custa em torno de 10, 12 reais, para identificar o animal, você precisa de um insumo, que é um brinco e um bottom que você coloca na orelha desse animal, custa 2 reais, né? E aí não é possível que você vai conseguir atingir o máximo desempenho desse animal, nem desse sistema, se você não estiver medindo o tempo inteiro qual que é o desempenho de cada animal daquele, né? E aí você pode abater esse animal antes do prazo previsto, você pode tirar o animal do sistema se por acaso ele não estiver respondendo ao manejo, e você melhora a possibilidade, aumenta a possibilidade de ganho, né, nesse sistema intensificado que você implementou. E essa parte gerencial, ela só pode ser feita a partir da rastreabilidade individual dos animais, da identificação individual e da rastreabilidade dos animais. Depois A você tem o parte aí, SysBob, né? se eu puder te complementar aqui Pode também, falar, Jordão, de à fato, essa vontade, né? parte de telemetria, né, de quase telemetria de boi, né, ela evoluiu bastante nos últimos anos, né? A gente consegue ver empresas, né, fazendas, produção muito tecnificadas sobre o aspecto de controle mesmo, né? É um negócio tratado realmente como um negócio. Acho que parte do processo de rastreabilidade que a gente conhecia lá do passado, né? Muito relacionado à exportação, muito vinculado até a doença da vaca louca lá nos primórdios, né? Ao Sisbov, né? Que foi um dos marcos aqui que a gente teve, mas em paralelo, né? A gente tem esse movimento também dos próprios pecuaristas de se adaptar no sentido de tornar os seus negócios produtivos, né, e eficientes, né, e usar a rastreabilidade como chave para fazer isso, né? Então, de certa forma, é uma derivada do benefício também da rastreabilidade, né? Você conseguir ter a fazenda, digamos assim, capitaneada como se fosse uma indústria, né? Onde a gente Exatamente. sabe qual é a máquina que está performando melhor, performando pior, a partir de uma telemetria. Mas segue o teu raciocínio aí. Só queria complementar esse ponto. Uma série de tecnologias, né? Assim, para concluir essa questão tecnológica, hoje você tem identificador animal que tem um chip de GPS e um carregador de bateria, né? Que os animais carregam aquilo e eles são identificados a localização deles dentro de um determinado sistema produtivo em tempo real, né? Isso veio lá da Austrália, que tem grandes fazendas de criação lá nos Outbacks, são as maiores fazendas do mundo, e a forma que eles conseguiram identificar os animais como forma depois de juntar o rebanho, né? Então você tinha alguns indivíduos ali do rebanho que se afastavam muito da base, e todo mundo já viu vídeo de australiano fazendo manejo de gato com helicóptero, com moto, e fala, pô, como é que esse cara vai achar um boi lá no meio do Outback? Aquele animal ele tem ali um chip de GPS com um carregador solar, e ele tá, a movimentação dele dentro do território, a localização, ela está sendo monitorada continuamente ali, né? E o propósito daquela identificação é justamente esse propósito, é trazer o animal, né, de volta para o curral e de volta para o manejo. Mas no Brasil, o que veio, a primeira exigência, a exigência de mercado por rastreabilidade, ela vem no SysBov, né? O SysBov é um protocolo sanitário da Europa, da União Europeia, e o Sisbob ele exige uma série de ações da defesa agropecuária brasileira e da defesa sanitária europeia. E aí o pessoal da Europa vem no Brasil e testa e verifica a capacidade da defesa agropecuária brasileira, depois testa dos estados, e aí a partir daí habilita o país, depois habilita os estados que têm condição de atender às exigências. Depois habilita as indústrias, as plantas frigoríficas, que têm condição de atender as exigências sanitárias de produção, e depois as fazendas de criação, que atendem critérios como qualidade, bem-estar animal e uma série de outros critérios ali sanitários. E aí cria-se uma cadeia onde aquela carne que vai ser exportada para a Europa, ela tem que sair de uma fazenda habilitada para uma planta frigorífica habilitada,
dentro de um estado habilitado, num país habilitado. E para que você possa acompanhar a trajetória desse animal durante essa fazenda, essa indústria, esse estado, eles criaram uma metodologia de identificação individual, baseados oficialmente em um brinco em uma das orelhas do animal e um bottom na outra orelha, como forma de garantia, né? Se o animal perdeu o brinco, ele tem o bottom, tem o mesmo número, se ele perdeu o bottom, ele tem o brinco, então você não perde ali a identificação do animal, até porque se ele chegar na indústria sem essa identificação, ele está desclassificado para a União Europeia. Então, essa foi a primeira exigência mercadológica aí com relação à rastreabilidade, criaram um processo, e a base de todo o processo era justamente a identificação individual dos animais e o controle e acompanhamento desses animais, desde a fazenda até a indústria, e depois o controle industrial, né, que é desde o abate até colocar essa carne no mercado europeu. Por último, né, assim, com alguns propósitos de rastreabilidade, a partir de 2015, né, e a gente entra mais nessa área socioambiental, a partir de 2015, durante as verificações dos TACs, dos termos de ajustamento de conduta dos ministérios públicos federais, principalmente no estado do Pará, Mato Grosso e esse estado da Amazônia, percebeu-se que os animais que estavam sendo abatidos nos frigoríficos, eles traziam um nível de conformidade socioambiental muito grande, várias indústrias, várias companhias trazendo ali nos relatórios de auditoria 100% de conformidade, mais que 90% de conformidade, e todo mundo, a sociedade civil, o próprio Ministério Público, começou a questionar como que o desmatamento nas regiões amazônicas não diminuía, a partir da entrega de animais de fazendas conforme, e eu acho que um dos principais grandes critérios que são verificados é justamente a questão do desmatamento. E aí, naquele momento, ali por volta de 2014, 2015, apareceu o nome de triangulação de boi, boi pirata, lavagem de boi, e aí que começou o interesse pela rastreabilidade como ferramenta para verificação de conformidade de território, né? E nós chegamos hoje aqui, igual o André me perguntou lá no início, como é que nós chegamos no ponto que estamos. Então, assim, no ponto que nós estamos, o que eu posso falar para vocês a partir de rastreabilidade? É uma ferramenta, né? Uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de controle. Ela tem, o uso da rastreabilidade tem evoluído com o tempo, então cada dia mais se descobre mais funções para rastreabilidade. É uma ferramenta que se paga, porque a partir do momento que você identifica o animal, você tem todo o controle sobre o que esse animal produz, e aí você verifica dentro do seu sistema produtivo cada indivíduo que está dando lucro e cada indivíduo que está dando prejuízo, e a partir desta rastreabilidade, você também consegue fazer verificação dos territórios por onde cada animal transitou durante a vida, trazendo para o mercado uma carne com qualidade, com sanidade e também com conformidade socioambiental. Só para concluir essa primeira pergunta, André, é bom lembrar que a questão do Brasil, da defesa agropecuária brasileira, a base da rastreabilidade é o GTA, né, que é um documento onde se relaciona todos os animais que estão transitando de uma determinada fazenda para outra fazenda ou para um frigorífico ou para um leilão, de um estabelecimento para outro. E é bom lembrar que o mundo inteiro, né, aceita a rastreabilidade por GTA como regra sanitária, exceto o bloco europeu. Então, o Brasil, que exporta para mais de 190 países, ele exporta para todos os continentes, exceto o bloco europeu, somente com as verificações a partir dos GTAs, né? E talvez seja isso que tenha atrapalhado um pouco a evolução, né, dos processos de rastreabilidade individual, com identificação individual dentro do território brasileiro. Eu costumo dizer que rastreabilidade é o meio, né? No final, não é o fim, né? Porque ele é como se fosse, para quem é um pouquinho mais experiente aí, né? O Esperanto, né? A língua que oficializa a comunicação entre todos os elos da cadeia. Mas em cima dessa plataforma de comunicação, né, que a gente dá o nome de rastreabilidade, nós vamos colocando os controles, né? Tem controle de qualidade associado à rastreabilidade, tem controle de performance associado à rastreabilidade lá na fazenda, né? Frigoríficos também usam esse instrumento para poder fazer as suas métricas, né? Seus controles internos, seus pontos críticos, e a gente vai
adicionando, né, como você citou também, do controle socioambiental como uma nova porta de gestão da cadeia como um todo, né, a partir de uma base que foi construída, que é conseguir, de fato, voltar até a fazenda, né? Garantir que a gente, a partir de uma peça lá na ponta, possa voltar. E aí, trabalhar todos os aspectos de qualidade, aspectos de performance, a partir desse esperanto, digamos assim, que a gente criou na cadeia, né? Eu gosto de, só complementando, que eu gosto de falar que, assim, como é que você define um projeto de rastreabilidade? Quando um pecuarista ou quando que um sistema define a questão da rastreabilidade, eu acho que a primeira coisa que se deve pensar e definir, está claro ali na hora de implantação de processo, é o propósito. Então, eu gosto muito de falar em propósito para a rastreabilidade. Então, o que que eu desejo fazer, entendeu, com aquela identificação e com aquele processo de rastreabilidade, né? E é assim, é bacana, porque quando você coloca um brinco em um animal, você pode trabalhar vários propósitos a partir do mesmo processo, né? Então, você tem ali, você coloca um boi num confinamento que é habilitado para a Europa, né? Você pode, a partir daquela numeração, fazer o controle individual de desempenho desse animal dentro do sistema produtivo, atender ao Sisbov e conseguir, no final, exportar aquele produto para a Europa e ainda fazer controle de conformidade socioambiental do território onde aquele animal estava antes do confinamento. Então, você traz alguns propósitos ali dentro do mesmo procedimento de identificação. Filha, eu acho que é muito dessas derivadas que você consegue construir, né, a partir de ter uma base organizada, né? Porque, assim, a gente de fato tinha, né, um pouco de descontrole, né, sobre o aspecto de abastecimento de maneira geral, né? Então isso veio dar uma normalizada no processo a ponto de a gente poder chegar nesse nível de avaliar a fazenda, entender olhar o histórico dela ambiental e usar aquilo como chave para poder eventualmente tratar o problema, né? No final do dia, pessoal, aqui é um instrumento de blindagem de preparação do nosso mercado, né? De maturidade do nosso mercado. Porque no final do dia, a gente quer fazer negócios, né? A gente quer trocar produtos com outros países e cada um tem a sua regra, né? Muitos, né? Eu lembro algumas vezes como isso ter sido usado como uma barreira não alfandegária para os nossos produtos, né? Porque não tinha certificação, porque não tinha a rastreabilidade ou porque não tinha o controle da base. Isso tudo foi sendo vencido, né? E hoje a gente é um exportador relevante do mercado internacional, né? Porque a gente foi se adaptando e construindo e melhorando a performance também da cadeia como um todo, né? Quando a gente tem alguém puxando, levando a régua, né? No final do dia, toda a cadeia vai se organizando de uma forma mais pró-negócio, né? Focada em fazer as coisas andarem, né? Então, acho que esse foi um grande movimento, digamos assim, de toda a cadeia, né? No sentido de organização. Assim como as outras cadeias, né? Se você olhar para uma cadeia, um setor de automobilismo, né? Uma cadeia ela tem um nível de organização bastante forte industrial, né? Por que que a gente não pode transpor, né? E trazer essa mesma lógica para a cadeia do agro, né? Quando eu tenho um carro lá, cada pecinha tem uma numeração que consegue exatamente, quando tiver que fazer um recall inteiro de toda a série de carros que recebeu aquela peça. Então, esse também é um instrumento que nos permite adotar essas melhores práticas da indústria de outros setores também para o nosso setor, né? E assim, segurança de marca, né, André? Nenhuma marca, nenhuma grande marca, nenhuma multinacional, nenhuma grande empresa quer a marca atrelada a qualquer tipo de problema sanitário, por exemplo, né? Nenhum tipo de problema de saúde, por exemplo, né? Saúde humana, a mesma saúde animal, nenhum tipo de problema socioambiental, trabalho escravo, desmatamento ilegal, então, né? Invasão de território indígena, por exemplo. Então, é muito importante. E eu acredito que o mercado mundial, né, ou pelo menos os melhores mercados, eles vão estar sempre puxando a necessidade, né, de uma rastreabilidade bem feita, com os dados cada vez mais confiáveis e mais organizados.
Jordan, eu queria aproveitar esse gancho teu para falar um pouquinho mais do controle socioambientais, né? A gente se encontrou nesse mercado, né, exatamente por conta dessa expertise que a Nice Planet tem, né, de monitorar, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona todo esse ciclo de controle e monitoramento socioambiental e que tipo de coisa realmente é controlada? Que mercado que exige isso? Como é que funciona esse processo de monitoramento socioambiental? No monitoramento socioambiental, existem alguns protocolos, né? A gente sabe de um protocolo que o mercado utiliza no Brasil, que é o protocolo Boi na Linha, que aí trata, eu falo que são 5 grandes critérios, que é desmatamento, embargo, sobreposição de territórios protegidos, trabalho escravo e o CAR, que entra como um critério, obrigatoriamente tem que ter o CAR, porque a partir do CAR, né, da identificação do perímetro do território que você faz as análises ambientais. Então, são basicamente esses 5 critérios. Em cima disso, existem algumas aplicações, né? Então, assim, o que a gente consegue verificar, e é importante colocar que quem verifica é quem compra, né? Então, você exige do seu fornecedor, aí no caso do indireto, do fornecedor indireto, quer dizer, o pecuarista, o grande pecuarista, o confinador, ele precisa exigir do fornecedor de garrote as informações básicas, né? E para a gente começar um processo de rastreabilidade, mesmo que não seja rastreabilidade individual, você consegue já fazer processo com GTA. Então, o confinamento exige do vendedor de garrote o CAR de origem dos animais, dos garrotes, o GTA dos animais daquele território até o confinamento, e se tiver algum documento de vínculo, por exemplo, o CAR é do Jordão, mas o boi é do André, e nós somos parceiros, que você traga ali também o documento de vínculo, que é um contrato entre os dois que liga o boi do GTA no CAR, no território do CAR. Então, isso basicamente com esse processo, quando você olha um nível atrás da cadeia, você consegue fechar processos bem coesos, né? Bem garantidos de rastreabilidade, mas uma rastreabilidade em bloco que a gente fala. Né? A partir dali, você não sabe como que, vamos lá, um caminhão, desses caminhões truque aí, de 2 pneus atrás, caminhão truque, todo mundo sabe o que é. Então, esse caminhão carrega 35 bezerros, né? Então, você consegue fechar a rastreabilidade desse lote de 35 bezerros, mas se você precisar de saber de onde cada um daqueles bezerros veio, onde cada um daqueles bezerros nasceu, você não tem, porque você não tem a numeração individual, você não tem identificação individual. Então, mas mesmo assim, quando o processo visa olhar a conformidade do território anterior, de onde estavam os animais, onde estava a matéria-prima, a gente já consegue, pelo GTA, pelo CAR e pelos contratos, pelos documentos de vínculo que a gente faz, fechar grandes processos. Quando você precisa de identificar o animal a partir do nascimento, e já existem protocolos que estão com essas exigências, aí necessariamente você precisa fazer a identificação individual. Então, se você quiser, a gente tem um projeto que a gente tem a parceria, né, a honra aí de ter a parceria da SBCert. Eu acho que é a maior certificadora de CISBOB do Brasil, né? O pessoal é muito firme aí nos processos. Então, com essa parceria, o que a gente faz? A gente identifica o animal na fazenda onde nasceu e analisa o território. E durante 3 anos, a gente faz a verificação de todos os territórios por onde esse animal passa, até chegar com esse animal na indústria. Então, você consegue trazer aproximadamente a data do nascimento do animal, com certeza absoluta, a gente consegue certificar o local de nascimento daquele animal. Depois, se esse animal passar por todos os processos, você consegue trazer a análise de conformidade de todos os territórios que esse animal passou, por onde ele andou, durante o nascimento até o abate. Então, isso também já está bem formatado aqui na Nesplant com essa parceria que a gente tem para a SBCert. A questão das exigências, elas vão avançando. Então, por exemplo, a União Europeia hoje, com o SISBOV, ela exige identificação de 90 dias. Então, o animal tem que ser identificado e ele só pode ser abatido 90 dias após a identificação, que é justamente para verificação de contaminação com ivermectina,
com antibiótico. Então, esse que é o propósito ali dessa identificação de 90 dias, um propósito meramente sanitário. Quando você vem para a EUDR, por exemplo, que é a nova norma europeia que vai valer a partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2026, essa nova norma, ela acrescenta ao SISBOV a necessidade da identificação dos animais a partir do nascimento. E acrescenta ao SISBOV o critério de desmatamento zero a partir de 2021, de 1 de 1 de 2021. Então, assim, para atender a União Europeia, toda a cadeia bovina, porque aí eles incluíram na ODR couro, incluíram subprodutos, carne, então você vai precisar, pela norma europeia, pela nova norma europeia que entra em vigor o ano que vem, a cadeia pecuária para atender, além do SISBOV, além da exigência que já existe, vai precisar acrescentar o critério de desmatamento zero a partir de 21 e ainda a identificação dos animais desde o nascimento. Esse vai ser um desafio grande aí para a cadeia, né, Jordano? Eu sei É que um desafio gigante, né? Assim, é engraçado porque o Brasil acordou para isso depois da norma europeia. Essa norma ela tinha que ter entrado em vigor em 2025, 1º de janeiro de 2025. A própria União Europeia resolveu prorrogar, né? Eu acho que existe uma dúvida no mercado se a Europa vai de fato conseguir comprar esse produto de acordo com as normas, então eles próprios estão ali preocupados com a aplicação dessa regra, mas falaram em uma prorrogação a partir de 2026, o pessoal esperou essa prorrogação e ela não aconteceu. Né? O Brasil atrasado, ele criou o Plano Nacional de Identificação Individual, já está em vigor o plano, só que o plano brasileiro do Ministério da Agricultura é que os animais têm que estar 100% identificados até 2032. Né? Então, nós estamos numa regra de mercado de 2026 para uma regra de aplicação de 2032. Então, a gente está meio atrasado aí, né, o plano nacional com relação à exigência que o mercado europeu está fazendo. esse vai ser um desafio novo aí, né? Na real, esse é o nosso sonho de consumo, né? Se a gente pensar em controle da cadeia, monitoramento e ter todos esses passos, né? O nível de informação e de potencial que a gente tem ao conseguir controlar todas essas transações, ela realmente vai para outro patamar, né? A nossa gestão de cadeia, inclusive até de abastecimento, né? Que a gente tem uma informação meio que ainda não é muito determinística, né? De produção ou de como é que a gente, né? Está vendo esse mercado de abastecimento de bovinos, né? A gente Assim, sabe mais ou menos pelo preço, né? O preço já forma alguma coisa, mas se hoje a gente precisa saber quanto é que tem a produção esperada para a próxima safra, é meio difícil de levantar, né? Porque a gente não consegue chegar até a ponta. no Brasil é uma exigência complicada, né? Você tem uma série de fatores, né? O tamanho do país, a quantidade de gado que tem, a quantidade de pequenos produtores que não tem estrutura, você precisa de alguma maneira imobilizar o animal para você conseguir colocar os identificadores. Você tem a questão da regularização ambiental, porque se o propósito for verificação de conformidade, o produtor que tiver qualquer tipo de irregularidade, ele precisa ter a condição de se regularizar, porque senão ele vai rastrear um animal, ele é obrigado a rastrear, ótimo, mas o seu animal rastreado veio de desmatamento, o seu animal rastreado veio de embargo. Então, você vai criar uma condição de mercado desfavorável para aquele produtor, então você tem que dar a ele a condição dele de se regularizar. Então, tem todo esse processo, né, no Brasil que precisa ser superado para que a gente consiga, de fato, em 2032, atingir a rastreabilidade plena do rebanho, mas que essa rastreabilidade consiga trazer para o mercado segurança. Né? Se a gente não resolver essas questões, principalmente de legalidade, sanidade, antes dessa rastreabilidade, você vai trazer muito mais insegurança, né? Muito mais problema de mercado para o produto brasileiro do que segurança. Então, a gente tem que cuidar disso e por isso é que o desafio é bastante complexo. Eu vou te botar aqui uma pergunta pegadinha, mas eu queria entender um pouco, né? Uma vez que vocês monitoram todo esse processo, e a gente também está, de certa forma, recebendo parte dessa informação, é,
quando eu comecei a analisar um pouco mais atrás esses aspectos de socioambientais, né, eu tinha um entendimento, talvez até pela mídia, pela forma como é colocado, né, de que o problema era de fato é, bastante grande, né, e eu fiquei bastante surpreso de entender que existe sim problema, mas é uma pequena parte do processo. A gente tem produtores pecuaristas muito sérios, né, que realmente seguem ali a lei, a regra, e me parece que uma pequena parte acaba afetando o mercado, né, afetando a percepção de mercado de todo mundo que faz certo, né, que segue a regra, que atende, que abastece uma cadeia séria, né? A gente tem frigoríficos grandes e sérios e internacionais aqui dentro do Brasil. Então, eu queria um pouquinho dessa tua visão, né? De como é que a gente trabalha a imagem, a imagem da cadeia, né? A gente está com a cópia agora, né? Então, esse é um tema importante. Falei, bom, como é que a gente trabalha a imagem da cadeia para que, de fato, aquele que faz certo seja o destaque e não o que faz errado, né? Porque a gente só liga o jornal e eles só botam o que está errado, né? Mas o 99% do que está certo nunca aparece. Como é que é a tua visão aí como negócio de como a gente pode melhorar a nossa imagem, uma vez que a gente já está fazendo bastante parte do processo, né? Eu queria ter um pouquinho da É, tua opinião. a comunicação, primeiro a gente tem que avaliar que a comunicação destrutiva ela é muito maior do que a comunicação construtiva, né? Então você tem ali um esforço muito grande, né, de comunicar mal a importância do agro. Então a gente está falando aí de grandes veículos de comunicação atrelados à questão progressista do mundo, né, como um todo para uma comunicação incipiente das grandes associações representativas de produtores. Você não vê ali muita coisa da CNA, você não vê muita coisa, nada, quase nada das federações. Então, você tem uma comunicação muito incipiente do agronegócio. Mas, de forma geral, para a gente que analisa, vou dar assim, vou colocar alguns números que não é chute, mas não são números exatos. Então, a gente percebe, por exemplo, que na Amazônia, de todos os SICAR, quer dizer, de todos os territórios identificados, a gente tem 30% tem algum tipo de problema. Então, você tem 70% dos carros da Amazônia, você não vai encontrar problema nenhum com relação a essas regras socioambientais. Quando você pega o médio e o grande produtor, mesmo que os processos de regularização ainda sejam incipientes, mesmo que os órgãos de meio ambiente eles não têm condição de atender o produtor rural de fato, de forma democrática, mas o médio e o grande produtor consegue se regularizar. Né? Então, você vai ali criando uma condição de grandes fazendas que produzem dentro da legalidade, você vai criando uma condição de grandes fornecedores ou muitos fornecedores que conseguem se manter na legalidade, e, e essa questão toda ela impacta diretamente na imagem da cadeia. Né? O problema são, de fato, os pequenos produtores. Eu vou te dar outro número. No estado do Pará, por exemplo, deve ter ali 1.200, 1.200, 1.100, 1.200 projetos de assentamento do INCRA. Então, você tem assim, um grande número de assentados ali. Eu estou falando que são 1.200 assentados, não, André. São 1.200 projetos de assentamento. Entendeu? Então, você está falando ali de 200 mil lotes de reforma agrária, e esses lotes de reforma agrária, eles foram implantados normalmente em área de floresta. Então, você tinha ali uma floresta pública federal, e a União e o Brasil utilizou daquela floresta para fazer um assentamento. Você tem reservas de grandes fazendas desapropriadas, então aquilo foi ocupado também com pequenos produtores. E esses pequenos produtores eles precisaram desmatar para sobreviver. Então, você tem um nível de inconformidade muito grande no pequeno produtor, e quando você tem esse nível de inconformidade do pequeno produtor, você tem atrelado a ele a dificuldade do pequeno produtor de se regularizar. Né? Muitas vezes por logística, muitas vezes por distância, muitas vezes por custo do processo de regularização. Então, isso é que é o problema. Né? E aí, eu vou emendar lá na rastreabilidade. Então, se esse pequeno produtor, normalmente, é um produtor de bezerro, né? Ele é produtor de bezerro, ele não faz engorda na atividade dele. Acho que, sim, a grande maioria tira leite e vende os bezerros filhos das vacas leiteiras da fazenda dele.
Então, ali você tem um nível de contaminação muito grande dos animais. E aí é que você tem que tomar cuidado para não identificar individualmente, para não rastrear esse nível de comunicação e contaminar a cadeia inteira como um todo. Legal, eu acho que esse é um ponto também de equilíbrio da entropia do sistema, né? Da cadeia como um todo, né? E é fundamental, de fato, a gente ter essa visão. Por isso que o dado nos ajuda muito, né? Olhar e poder dizer o seguinte: olha, não é o produtor médio, não é o produtor grande, mas a gente tem aqui como dever, né, junto à cadeia, tratar desses produtores pequenos, porque tem um histórico aqui que levou eles a esse ponto, né? É fundamental até para a gente criar uma narrativa. Olha, Sim, trazer ele para dentro do mercado, profissionalizar ele, regularizar, é um dever da cadeia como um todo, né? sim, sim, Porque, enfim, mas sem o dado a gente não consegue chegar a essa conclusão, né? Aí parece que tudo é mato, né? Tudo é problema, né? Se a gente não consegue separar e dizer, olha, é nessa região, é nesse perfil de produtor, né? Isso é muito rico, né? Esse trabalho, inclusive, da própria Nice Planet, de poder, com o seu histórico inteiro, dar quase uma formação de política pública, né? Com a sim. informação que a gente tem aqui, né? Então, acho que é muito interessante esse tipo de dado. Jordão, eu queria entender também um pouquinho, né? A gente falou bastante de Europa, né? O mercado de exportação, mas eu queria entender um pouquinho com você também como é que você enxerga outros players, né? Como varejos, supermercados, nesse caso, bancos, né? Onde a gente está falando de linhas de financiamento, linhas de crédito. Como é que você enxerga esses outros agentes da cadeia potencializando esse processo de controle? André, a gente está nesse negócio de socioambiental, né, e de conformidade de território desde o princípio, né, desde quando começou lá os primeiros. Moratória da soja no Mato Grosso e a farra do boi, né, do Greenpeace, que foi no Pará lá em 2009, 2008. Então a gente está desde o princípio. No início, o que fazia com que o mercado se preocupasse com rastreabilidade e conformidade eram acordos legais. Então, um frigorífico, de alguma maneira, ele era abordado ali pelo IBAMA, pelo Ministério Público Federal, né, por algum agente da lei, e ele assinava um termo de compromisso de que ele melhoraria os processos no sentido de evitar a compra de matéria-prima, né, no caso boi, de áreas embargadas, de desmatamento, de terras indígenas. Então, você tinha ali um acordo legal e o frigorífico começava a fazer monitoramento em função desse acordo. Eu gosto muito de falar que naquele momento ali a lei empurrava o processo, né? Então você tinha ali um frigorífico que era empurrado, ele tinha que fazer, ele era empurrado pela lei para implantar processos de rastreabilidade e verificação de conformidade, porque senão ele era penalizado pelo agente, né? Pelo agente público ali da lei. O tempo foi passando e isso foi expandindo para o mercado, né? Então o próprio Ministério Público começou a chamar grandes varejistas, grandes curtumes, né? Para a mesa, para falar a respeito da necessidade, da importância desses processos de verificação de conformidade e rastreabilidade, e isso foi sendo incorporado nas políticas, né? Primeiro dos varejistas, né? A gente sabe, né? A Naisplante Aparipasso presta um serviço para alguns grandes varejistas, e a gente quase que tem exclusividade nesse serviço no Brasil hoje, e a gente sabe os volumes de carne que esses grandes varejistas eles consomem, né? São volumes assim muito maiores muitas vezes do que as importações de alguns países. E esses varejistas eles incrementaram dentro dos seus processos de escolha de fornecedor. Primeiro eles vão selecionar fornecedores que têm condição de entregar essas informações e esses dados que a gente precisa para fazer as verificações. E depois eles começaram a monitorar esses fornecedores. Então, criou-se dois procedimentos: um procedimento na escolha do fornecedor e o outro procedimento depois do fornecedor escolhido, cadastrado, do processo de verificação contínua da conformidade das fazendas produtoras, né? E isso aí impactou muito no mercado, né? Porque aí todos os frigoríficos que precisam, que queriam ter algum tipo de relacionamento com grandes varejistas, eles precisavam pensar em implantar
algum tipo de procedimento de verificação de conformidade da origem da matéria-prima, né? E na sequência de algum tipo de processo de rastreabilidade industrial para ele conseguir entregar lá no varejo as informações e os dados necessários para cumprimento daquele determinado protocolo que ele tinha assinado como responsável, né? Então, isso aí veio. O couro puxa muito também, o couro tem um problema que é muito barato, né? Então é um subproduto muito barato da indústria. O couro não agrega muito valor ao frigorífico. Então essa cobrança do couro para a indústria frigorífica ela não é muito contundente, né? O Curtume pede, mas ele não tem tanto valor financeiro para exigir. Mas tem por outro lado, o couro, a indústria do couro é extremamente importante na cadeia, porque você pensa um frigorífico médio que abate 500 animais por dia, esse frigorífico vai ter 400, 500 couros, a média de peso desse couro é de 40 quilos, então você tem 20 toneladas de material altamente biodegradável que você precisa dar algum tipo de destinação. Então, esse é o primeiro problema. O frigorífico precisa tirar o couro de dentro da indústria e entregar para o curtume dentro do mesmo dia do abate. A partir disso, o couro, ao contrário da carne, ele precisa chegar na indústria de alto luxo para que ele gere valor para o curtume. Então, você tem ali na Europa, por exemplo, que é o principal mercado da indústria de alto luxo. E quando eu falo indústria de alto luxo, é automobilística, indústria da moda, indústria esportiva, né? Tênis da Adidas, Nike. Então, você tem a indústria da esportiva ali. E você tem a indústria moveleira. Né? E essas grandes marcas da moda, esportivas, moveleiras e automobilísticas, elas não estão com vontade de arriscar o selo de inconformidade de desmatamento, trabalho escravo e outras condições aí fora da legalidade. Então, você traz ali no couro para atingir esses melhores mercados, que gera valor para os curtumes, uma condição de necessidade de implementar processos bem coesos de rastreabilidade para poder reportar para esses melhores mercados uma informação de que ele está livre, né, desse risco socioambiental e desse risco legal. Então, aconteceu dessa forma. Aí vem os bancos, né? Acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, um grande banco no Brasil foi multado pelo IBAMA, porque concedeu crédito de uma área desmatada. Então, eu acho que foi um projeto pecuário ali, e aí o banco financiou uma área lá que era desmatada, tinha um embargo do IBAMA, e esse grande banco foi multado, e a partir dali, os bancos começaram a implementar alguns tipos de processos. Então, por exemplo, o BNDES, que é o Banco Fomentador da Agropecuária Brasileira, ele tem uma norma interna que todos os animais, em todo financiamento pecuário, precisa que os animais envolvidos nos processos da produção estejam 100% rastreados. Se você não conseguir atender essa norma a partir de auditorias, eles não concedem o crédito, e também no crédito concedido existem cláusulas de cancelamento das apólices, né? Então o cara pode perder o prazo ali, ser obrigado o crédito ser executado antes da hora. E agora, por último, veio a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, implementou alguns processos, né, e pede aí na Amazônia Legal para que os abatedouros e frigoríficos implantem procedimentos de verificação e rastreabilidade, porque senão também não concede crédito para a indústria frigorífica, né? Então você tem ali também a FEBRABAN pressionando. E fora isso, você tem o Manual de Crédito Rural, né? Todo crédito rural brasileiro é regido no manual do Banco Central, e quando a gente observa esse manual, você percebe que todo ano é incorporado algum critério socioambiental, tanto no manual quanto no crédito, né? Então, você tem, o ano passado, por exemplo, no Plano Safra, você tinha desconto, né, de juros em cima de empreendimentos que tivesse trabalhando com rastreabilidade. Então, você tem toda uma preocupação aí do setor de crédito, do setor bancário, com relação a esses processos, e neste caso segurança jurídica mesmo, né? Com segurança de marca e segurança jurídica para quem está trabalhando com crédito, para quem está concedendo crédito ali, né? O Banco do Brasil não pode financiar desmatamento, né? Então, é mais ou menos nessa lógica, né, que vem o cuidado dos bancos na hora de conceder crédito. Todo sentido, né? De estimular de fato quem faz certo, né? Talvez reduzindo aí a taxa de juros e Sim. obviamente não permitindo um financiamento público por algo que já não está certo, né? Acho que isso é uma grande iniciativa aí de mercado.
Nós estamos nos encaminhando para o fim aqui, Jordan, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui para você, dado que a gente tem bastante audiência aqui do pessoal de frigoríficos e tudo mais, né? Entender um pouquinho aqui, né? A gente falou de um processo que talvez esteja nos frigoríficos mais maduros, né? Já são os maiores, já estão com alguma estrutura bastante pesada nesse controle, ou até para frigoríficos que não têm essa dor já de imediato, principalmente aqueles que são só processadores, né? Mas queria que você desse a sua visão também aqui, né, de como esses frigoríficos que ainda não estão com toda essa camada de controle, né, como eles poderiam começar, né, pensando numa lógica de, olha, eu tenho de fato me adaptar, eu ainda não tenho todo esse pacote de exigências, mas de fato vai vir, né? A gente tem frigoríficos de meio, o pessoal que faz até umas áreas de açougue maior e tudo mais, já cifadas, né? Como é que você entende que esses frigoríficos que ainda não tocaram tão em detalhe o processo de rastreabilidade, o processo de monitoramento socioambiental, como eles poderiam começar, ou pelo menos já ir trabalhando esse processo até que isso chegue de fato como uma exigência para eles? Eu acho assim, André, na área de frigorífico especificamente, a gente mapeou o Brasil e a gente começou a perceber que, dependendo do estado da região, você tem uma dor maior, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando você fala em Amazônia Legal, você tem os TACs, você tem o TAC do Ministério Público nos estados, nos principais estados da Amazônia Legal, e você tem a FEBRABAN atuando. Então, você já tem duas dores. Você tem a dor do Ministério Público Federal, da lei, e você tem a dor do crédito para essas indústrias, né, que é a SAR 26 da FEBRABAN. Dependendo do território, igual a região sul do Brasil, a dor diminui muito, porque você não tem TAC na região sul, você não tem nenhum dos três estados da região sul tem TAC de Ministério Público, nenhum dos três estados tem FEBRABAN, não estão incluídos na SAR, então não existe a exigência da rastreabilidade para concessão de crédito para a indústria, e também você não tem uma vegetação, né, tão visada, né, uma vegetação florestal, uma formação florestal, que traga grande interesse ainda do mercado internacional. Então, se você pega, por exemplo, o DIAR, você tem um conceito de floresta que tem a ver com tamanho de árvore, com densidade. Quando você vai para o sul, você tem pampa ali, né? E esse pampa ele pode ser degradação, mas ele não é desmatamento, né? Você tem uma amenização ali do problema. Então a gente mapeou isso. O que acontece? Todos os nossos clientes que começaram a implantar processos bem rígidos de rastreabilidade e conformidade, eles evoluíram, né? A gente não tem nenhum cliente que fala assim, começa, estão sempre aumentando interesse, sempre vai interessado pelo indireto, tenta saber quais são os processos, quais são os dados, sempre melhorando o banco de informação do próprio frigorífico, né? Então, assim, eu acho que isso deve ser bom negócio, né? Para o pecuarista, eu tenho certeza, porque a partir do momento que rastreia, aumenta o desempenho produtivo do empreendimento. Para a indústria também deve ser, né? Porque normalmente os grandes frigoríficos, médios e grandes frigoríficos que são clientes da Niceplant, eles sempre estão melhorando os processos. Agora, para quem não tem e quer crescer ou quer acessar melhores mercados, ele precisa pensar que ele vai precisar. Né? E eu acho que o primeiro passo é um bom cadastro de fornecedor. Né? E um bom cadastro de fornecedor, ele começa dos dados do proprietário da fazenda, ele precisa do CAR, dos dados do CAR, e ele precisa da documentação de vínculo, por exemplo, você tem o boi da esposa e o CAR do marido, você precisa ter ali uma amarração de que aquela esposa está usando o CAR do marido, e por último, ele precisa de um bom arquivo de GTA. Né? Então, eu acho que com esses 4 documentos, com esses 4 núcleos documentais, que é o CAR, os dados do proprietário, os dados do CAR, o documento de vínculo, quando tiver esposa, filho, arrendatário, parceiro, meieiro, e o GTA, você consegue já pensar em criar uma amarração e criar um processo de rastreabilidade no futuro. Então, eu acho assim, mesmo que não tenha, mesmo que o frigorífico não tenha na Niceplant, não tem nenhuma outra empresa de geotecnologia, ele precisa pensar nessa organização de cadastro, né? Pode ser feito uma planilha normal,
mas impreterivelmente, quando ele crescer e quando ele pensar em acessar novos mercados, ele vai ser cobrado por isso. Eu gosto muito da ideia também de organizar o básico, né? Não adianta tentar chegar com sistema, software e tudo mais se você não tem nada para colocar lá dentro, né? Então, é fazer o processo no físico funcionando direitinho para depois dar o próximo passo, né? Para a digitalização, né? Porque digitalizar uma coisa que não está boa é aumentar o tamanho do problema, né? Basicamente, né? Então, eu gosto Quando a muito. gente pega um frigorífico novo que precisa e o cara fala que não tem nada, só tem o nome e o CPF do fornecedor, é um nível de trabalho para você conseguir implementar um processo ali, cadastrar tudo que precisa. Quando você pega um frigorífico que tem uma planilha com essas informações que eu mencionei, o avanço é 3, 4 vezes mais rápido do que, né, na outra indústria. Né? Então, a gente tem muita experiência com isso, de implantar isso. E eu acho que as informações básicas que todo frigorífico deveria começar a pensar em guardar dos fornecedores são essas 4 informações, porque isso vai facilitar muito no momento que ele for exigido aí desse processo. Legal. Bom, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o fim. Eu vou deixar aqui os contatos da Niceplant e da Paripasso para que, caso vocês tenham outras dúvidas, queiram trocar algumas ideias, né, buscar mais materiais, fiquem à vontade aqui para entrar em contato conosco. Reforço aqui a oportunidade de vocês conhecerem outros materiais, ou outros webinars de assuntos de desenvolvimento da cadeia aqui no link que a nossa equipe colocou no chat. E queria reforçar o agradecimento aqui ao Jordan por essa aula, né? No final aqui viramos quase todos especialistas aqui em rastreabilidade de bovinos. Muito obrigado, Jordan, a você, a Nice Planet, por esse tempo, né? Por essa aula que você nos deu e espero que a nossa parceria continue firme aí, gerando bons frutos para a cadeia. Eu acho que agradecer, né? Tanto elogio, não é tanto assim aula, eu acho que é mais vivência e experiência, né? A gente, quando começa a nos envolver em processo produtivo, eu estava na pecuária, né? Então eu estava dentro de uma fazenda, então é bem mais fácil a gente ter toda essa visão de como que funciona, quais são os gargalos, quais são os impedimentos, e o que a gente tenta é colocar os processos e o que é rastreabilidade da forma mais concisa e mais simples possível, né? Não é tão complicado, né? Igual muitas vezes o pessoal prega. São processos simples e processos que existem, insumos testados, então já tem muito isso, muito prático no mercado. Nós estamos à disposição, tá? Então, assim, André, muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado pelo encontro, tá? Estamos à disposição aí para quando você precisar a gente fazer um outro encontro. Eu acho que rastreabilidade e conformidade a gente consegue conversar aí várias horas, né? Então, é um assunto bem bacana. E se alguém precisar de alguma informação, alguém precisar de mais alguma coisa, mais alguma informação, pode ficar à vontade para contatar aí a Nice Planet, que nós estamos prontos aqui para atender. Tá? Muito obrigado a todos aí. E bom feriado, né? Amanhã é feriado, então bom feriado para todo mundo, tá? Bom final de semana. Obrigado, pessoal. Não deixe de nos acompanhar aí nas redes, né, da Paripasso, da Niceplant. A gente tem bastante conteúdo interessante e o próximo webinar vai ser comunicado por lá também. Então, obrigado e bom feriado para todo mundo. Um abraço, pessoal. Um abraço.